Paz do Senhor, queridos irmãos em Cristo. O tema de hoje é um tema muito importante para nós como cristãos, que fala a partir do Pentecostes, atitudes evangelísticas corajosas. E nós vamos falar um pouco do Pentecostes. O tema é muito extenso e eu peguei alguns pontos que eu achei interessante para a aula e eu coloquei aqui para a gente falar sobre esse tema de Pentecostes, que são atitudes evangelísticas que nos encorajam a fazer a obra de Deus. A palavra de Deus, ela revela o quê? Ela revela que a partir do Pentecostes, que na pessoa do Espírito Santo de Deus, ele foi o primeiro agente em todo o ministério da palavra de Deus através de séculos, séculos e séculos, e chegou até nossos dias. E ele está entre nós ainda nos dias de hoje, né? A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, elas afirmam claramente que o nosso Deus é um Deus triuno, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo, que opera de forma coigual, ele opera de forma coigual, coeterna, coexistente, como uma só unidade. Se você tem o Pai, você tem o Filho. Se você tem o Filho, você tem o Espírito Santo em sua vida. Isso é o que na vida do crente? É o poder de Deus na vida do cristão. E como crente, nós devemos enxergar essa unidade como em nossa vida? Olhando para a função especial de cada membro da Trindade. Como funciona essa unidade da Trindade em nossa vida? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o Deus. Ele é o executivo. O Filho é Jesus Cristo. Ele é o arquiteto. E o Espírito Santo, ele é o empreiteiro. Vamos entender essa metáfora. É o que busca, o empreiteiro é o que busca, é o que contrata, é o que convence e é o que nos leva até o Pai. Assim, as Escrituras Sagradas, elas mostram o Espírito Santo de uma forma inigualável e distinta, atuando nesses papéis e em funções espirituais. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, denominado o Espírito, o Santo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito do Filho de Deus, o Consolador, o empreiteiro. É o que faz a obra na vida do ser humano. Foi assim que o Espírito Santo, como empreiteiro, usou os profetas lá no Antigo Testamento. Ele ungiu Isaías e Joel para escrever, para profetizar quando o dia em que o Espírito Santo seria derramado, quando seus dons seriam derramados e exercidos na igreja do Senhor. Amém? É o Espírito Santo de Deus que faz a obra de Deus no ser humano. E o texto áureo da lição de hoje, que é do pastor José Lima, pastor José Tomás Lima, é mais conhecido na convenção como pastor Lima. O texto áureo que ele colocou aqui é o texto de Atos 2,17, que diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Atos 2:17. Os últimos dias seriam no Antigo Testamento em que o Senhor, que é o executivo, que nem nós falamos, agiria poderosamente julgando o mal e concedendo a salvação ao seu povo escolhido, que se manteve fiel, para aquele povo que se mantém fiel a Ele. Quando começariam os últimos dias? Quando começou os últimos dias? No Novo Testamento revela que os últimos dias já começaram com a primeira vinda de Cristo. Quando Cristo nasceu aqui na terra, ali já começou os últimos dias. Com a vinda de Cristo, o derramamento inicial
do Espírito Santo sobre o povo de Deus começou no nascimento de Cristo, que terminaria com a esperada segunda vinda de Cristo, segunda vinda do Senhor aqui na terra. E o texto do pastor Lima, ele coloca assim, Atos 2,17, a parte B: os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Então, a partir do Pentecostes, começaram a acontecer o quê? Qual que é o tema de hoje? Atitudes evangelísticas corajosas. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos encoraja para abrir a nossa boca e falar de Cristo. Nós passamos a ter o que o texto fala: atitudes evangelísticas corajosas. Amém. Objetivo da lição. O pastor Lima, ele colocou conhecer o testemunho cristão pós-Pentecostes. O seu testemunho, o nosso testemunho, como cristão que somos, é um testemunho pós-Pentecostes. E o perceber a ousadia, a intrepidez de homens simples que caminharam com Jesus. A bravura, a coragem, o desejo desses homens simples foi o que fizeram que o Evangelho de Cristo chegasse até os nossos dias. Simples assim. Homens simples foram usados e foram encorajados pelo Espírito Santo de Deus para que o Evangelho de Cristo chegasse aos nossos dias. E o praticar? O praticar fala assim: Pentecostes deve ser uma festa da anunciação do Evangelho. Vamos nos mobilizar. Anunciar o Evangelho fora dos templos. Nosso comportamento é uma pregação do Evangelho. São atitudes corajosas que nós passamos a ter. Jesus, ele ressurgiu. Jesus, ele está vivo. Ele está vivo na minha pessoa, na sua pessoa. E pessoalmente ele tem cuidado de cada filho seu. Jesus está comigo na pessoa do Espírito Santo e através da sua palavra. Nós temos agora agenda de leituras. Agenda de leituras são leituras diárias, tem de segunda até o domingo, cada dia da semana tem um texto. Na segunda-feira nós tivemos Juízes 6, de 33 a 38. Esse texto ele revela que o Espírito Santo de Deus revestiu Gideão de poder, a fim do quê? De capacitá-lo para servir o povo de Deus. Gideão, ele saiu fazer a obra de Deus no poder do Espírito Santo. E o que nós aprendemos aqui? Todos quantos são de Cristo têm na promessa de o Espírito Santo de Deus vir sobre ele e em nós habitar. Passamos a ter o quê? Nós passamos a ter, quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar no ser humano, naquela pessoa que se dispõe a servir a Deus, o que acontece? Essa pessoa passa a ter atitudes evangelísticas corajosas, que é o tema da lição de hoje. Depois, na terça-feira, nós tivemos Salmo 104, de 29 a 30. O texto fala assim: esconde o teu rosto e ficam perturbados, ele traz fôlego, morrem, e se voltam para o seu pó. Envias, o verso 30 fala, envias o teu espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Este salmo ele está falando do quê? Da glória de Deus na vida do crente. Na quarta-feira nós tivemos Isaías 11, de 1 a 3. O reino do Messias é pacífico, é próspero. Porque, e o texto fala assim, porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. E o verso 3 fala assim: deleitar-se-á no temor do Senhor.
e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. E na quinta-feira nós tivemos Isaías 41, de 1 a 4. O texto fala que Jeová é o único Deus e os seus escolhidos devem depositar a confiança somente nele. Aqueles que têm o chamado passam a ter a confiança somente em Deus. Depois, na sexta-feira, Atos 13, de 49 a 52. O texto revela que os discípulos de Jesus estavam cheios do Espírito Santo e recebiam dia após dia as plenitudes e o revestimento de poder do Espírito Santo. E o outro texto que foi no sábado, Atos 10, de 37 a 38. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E o verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Jesus Cristo, o homem ungido pelo Pai. E depois, no último dia, que seria no domingo, dia de hoje, Atos 7, 54 a 57. Aqui é um texto que já foi falado com a aula da Tabda no domingo passado, que é Estevão, cheio do Espírito Santo. O que aconteceu com Estevão? Foi apedrejado e Estevão ali na dor, sendo apedrejado, fixou os olhos aos céus e viu o quê? A glória de Deus na vida dele. E a Jesus que estava à direita de Deus. E veja que fala o verso 60. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, veja que Estevão fez, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão teve a mesma atitude de Jesus na cruz, perdoou aqueles que estavam o matando. Estevão teve a mesma atitude, perdoou aqueles que mataram ele com as pedras. Atos 2, de 1 a 4. O Pentecoste era a segunda grande festa do ano judaico. A primeira grande festa era a Páscoa no ano judaico. 50 dias após esta festa vinha a festa do Pentecoste. Era também chamada Festa das Colheitas. Interessante isso. Porque nessa festa as primícias das safras de grãos eram oferecidas a Deus. As primícias, as primeiras colheitas, aqueles agricultores entregavam a Deus. Porque nessa festa as primícias das safras sempre eram oferecidas a Deus. Da mesma forma, a festa do Pentecostes simboliza para a igreja, nos dias de hoje, o início da colheita de almas para Deus neste mundo atual. Lá em Atos 4:8, aqui Pedro, ele recebe um novo enchimento do Espírito Santo. Pedro, ele passa a ter atitudes evangelísticas corajosas. Fica evidente que nesse texto de Atos 4:8, que a plenitude do Espírito Santo não foi uma experiência ocorrida uma única vez, mas sim repetidas vezes. Os discípulos, eles eram constantemente revestidos de poder. O texto aqui do texto bíblico inspirativo, que está em Atos 4:11, fala assim: e Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, quer dizer, a pedra principal foi rejeitada. E Atos 4:12, que é o do texto bíblico inspirativo, os discípulos tinham plena convicção
de que a maior necessidade de cada indivíduo era a salvação do pecado e da ira de Deus. Eles eram convictos sobre isso. Essa é a responsabilidade da igreja, de pregar o evangelho a todas as pessoas. Se houvesse outro meio, a igreja poderia ficar despreocupada. Mas não existe outro meio, é somente com a palavra de Deus sendo pregada por nós. Mas segundo o próprio Cristo, que ele fala lá em João 14:6, ele diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui é o que? O aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E Atos 4:33, que está também no texto bíblico inspirativo, fala assim: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Eles eram revestidos de poder de Deus na vida deles. O testemunho dos apóstolos era poder divino, manifestado no mais alto grau que operava neles. Ali nasceu efetivamente a igreja do Senhor Jesus, cheia de poder espiritual e inflamada pela chama do evangelismo. E o primeiro ponto, dos 4 pontos que o pastor Lima colocou, fala assim: atitudes corajosas em virtude do poder divino. Em nenhum momento Jesus ensinou o que Pedro fez, está no texto aí do primeiro ponto, João 18:10. Em nenhum momento Jesus ensinou isso, essa bravura de Pedro. O que Pedro fez? Ele cortou com a espada a orelha do soldado Malco. Está lá em João 18, que eu marquei aqui para a gente ler. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro, Pedro, guarde essa espada, coloque essa espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? O que ele está querendo dizer para Pedro? Tudo isso que eu estou passando, eu já tinha que passar, porque Deus queria que eu passasse por isso. Aí em Atos 4, 19 e 20, que está no primeiro ponto aqui também, que fala? Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo e diante de Deus ouvir-vos até antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Aqui é Pedro e João no Sinédrio, eles estavam sendo julgados ali, que eles não podiam deixar de falar o que eles viam e o que eles viram e o que eles faziam. O Espírito Santo criou nos apóstolos o quê? Criou nos apóstolos um desejo forte de proclamar o Evangelho. O livro de Atos, o Espírito Santo nos incentiva como crentes a levar o Evangelho a outras pessoas. O segundo ponto, atitudes ousadas que confundiam os adversários. Uma vida em santidade, ela nos fortalece. Ela nos leva a confiar completamente em Deus. E com isso nós conquistamos sabedoria espiritual. Nós passamos a rejeitar a sabedoria desse mundo. A santidade exige tempo. A santidade exige energia para o conhecimento com as coisas do Senhor. Passamos a escolher e a conviver com outros crentes ao invés de sermos influenciados individualmente pelos valores do mundo. Nós passamos a ter o quê? Nossas atitudes como cristãos,
Nossas atitudes como crentes em Cristo, elas devem ser ousadas e corajosas, que é o tema da lição de hoje. Atitudes evangelísticas corajosas. Nós passamos a ter nossas atitudes como cristãos, como crentes em Cristo, atitudes ousadas, corajosas. As pessoas do mundo passam a nos olhar com mais respeito. Elas nos passam a ver pessoas diferenciadas no meio dessa sociedade ímpia e maldosa. Aplicação A. Pensando um pouco mais nesses dois tópicos acima, será que todos os cristãos pós-Pentecostes temos o fervor e a ousadia dos crentes daqueles primeiros dias da cristandade? E o B. Será que o inimigo da cruz de Cristo, em nosso tempo atual, podem perceber com admiração, perplexidade, o poder espiritual da Igreja do Senhor Jesus? Ponto 3. Atitudes evangelísticas poderosas. Paulo ele sentia na obrigação de pregar o Evangelho. Ele sentia na obrigação de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Paulo não se envergonhava de pregar o Evangelho de Cristo, pois Paulo tinha certeza do poder da palavra de Jesus para levar as pessoas à salvação. Tanto é que ele foi salvo ali na estrada que ele estava indo para Damasco. Paulo teve um encontro tremendo com Deus. Veja o que Paulo fala ali. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Paulo, de perseguidor de cristão, ele passou a ser perseguido. Isso também tem que acontecer quando nós, como crentes em Cristo, passamos a colocar nossa fé em Cristo para a salvação de outras vidas, aquelas vidas que ainda não são salvas. Não podemos nos envergonhar de falar do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá de fé. É o que Paulo fala no verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Que o justo passa a viver pela fé. A justiça de Deus é a maneira de Deus purificar todo pecador. Isto é, justificá-lo. O pecador passa a ser justificado por Cristo perante Ele mesmo, sem comprometer o seu caráter moral, que é absolutamente puro. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. E para encerrar, o último ponto, que fala atitudes evangelísticas poderosas. Amém. A salvação é um dom da graça de Deus. Lá em Romanos 5, 21, fala assim: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Mas somente podemos recebê-la em resposta à nossa fé a Jesus Cristo. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para entendermos corretamente o processo de salvação, nós precisamos entender essas duas palavras, fé e graça. A fé é a nossa parte
a Deus. E a graça? A graça é a parte de Deus para nós, seres humanos. Deus, ele se revelou como Deus da graça. Em misericórdia, um favor imerecível para nós. Graça e misericórdia demonstrado no seu amor com o seu povo. Não porque esse povo merecesse, mas por causa da fidelidade de Deus na promessa feita já lá no Antigo Testamento, que ele fez para aqueles homens, Abraão, Isaque e Jacó. E eu encerro que Deus, ele nos revestiu de sua unção. Nós somos ungidos por Deus para que nós possamos ter atitudes evangelísticas mais corajosas, que é o tema da lição de hoje, com mais determinação. Amém?